A nossa intenção é levar São Paulo para 2050 antes de terminar 2030. Não, tudo bem, mas... Deixa eu terminar. Na prática... Não tem candidatos, são pré-candidatos. O que é uma hipocrisia, né? Porque nós estamos fazendo campanha aqui, certo ou não? Não. É lógico que não, eu não estou, não, só isso se você... É uma hipocrisia. Então, como é que nós vamos cobrar de você, se você for prefeito, se eu vou pegar teu plano de governo e dizer, você não cumpriu o que está aqui no plano de governo? Vou estar na fase de fazer isso, né? Essas próximas semanas. Mas quando é que a população vai saber para poder escolher o prefeito, pô? Pablo, tudo bem? Você chegou atrasado porque o aeroporto aí estava congestionado ou não deu para o seu helicóptero pousar? Estava congestionado, era o elevador. Era o elevador? É. Bom. E acabei subindo de escada para é bom para a saúde, eu acho, pro coração. Muito bom. Não é bom? Deixa eu perguntar, esse PRTB que você faz parte daquele do Aerotrem ou não? Do Levir? É. É esse mesmo. É esse mesmo. É. Tá bom. Só para saber porque eu estava meio confuso aqui. Michele, sua pergunta, Michele. E faz parte do seu plano de governo retomar algo dessa ideia, pré-candidato? Eu acho que a gente tem tanta prioridade, eu acredito que a gente estabelecendo as prioridades aí, concluindo elas primeiro, por que não, né? Tem tantos países aí que já estão no outro patamar, né? Tem uma tecnologia chamada maglev, que tem trens que eu usei isso lá na China, que eles são magnéticos. Eu acho que a gente já pode evoluir um pouco essa ideia aí. Mas o Levi era um grande brasileiro, um brasileiro visionário. Transporte coletivo, qual seria a ideia, o projeto ideal para a cidade de São Paulo, hoje baseado de maneira geral com um sistema de trilhos, gerenciado pelo governo do estado e também pelo sistema de ônibus da prefeitura. O que mais é possível fazer? Se você descentralizar o empreendedorismo, né, que a gente puxa 3,5 milhões de pessoas através dos metrôs da Zona Leste para o centro de São Paulo. Se colocar centros de empreendedorismo nas comunidades, você já vai resolver muita coisa. Não tem nem lógica, né? A gente vê as pessoas com a fila que fica ali dentro apesar de ser do governo do estado, dentro do metrô, eu tive acesso a isso e fiquei em estado de choque de ver o porquê que a gente não tem mais vagões nos horários que a gente precisa. Mas o fato de descentralizar, a gente tem internet, a gente tem empresas do mundo inteiro trabalhando em home office. Acho que a prefeitura, por mais que ela não faz a gestão do metrô, mas a gente pode oferecer incentivo em colocar centros de empreendedorismo nas comunidades, né? São mais de 1.000 favelas que tem na cidade de São Paulo, são 96 distritos, mas a verdade você não acha uma pessoa que sabe falar com precisão quantos bairros tem em São Paulo. Favela tem mais de 1.000, bairro tem mais de 470. E a gente não tem ninguém com essa ideia de descentralizar e de incentivar, porque sendo empreendedor, eu sei que o home office ele cai um pouco a produtividade. Só que a gente pode incentivar para contratar mais gente. Cair na produtividade não é o problema é não ter alguém para apoiar essa queda de produtividade. Consegue fazer isso? Consegue. A gente vai ter menos fluxo de gente transitando na cidade todo dia. Mas mesmo assim, você tirando a circulação de pessoas pela cidade, ainda não é o suficiente para poder tornar o sistema mais atrativo. Quais outras possibilidades podem ser feitas? Aumento aí já é do governo do estado, mas no município aumento de ônibus, né? Se você, de forma dinâmica e inteligente, coloca alguns horários de forma diferenciada, mas nada mais justo do que descentralizar usando computador e internet. Em relação a fazer home office com serviço público, não precisa, porque na verdade a gente tem que capilarizar e aumentar a subprefeitura, que o povo nem tem acesso, né? Tem 32 subprefeituras, são 96 distritos. Ao invés de mandar o servidor para casa, o servidor tem que trabalhar perto da casa dele e perto da casa de quem precisa de ajuda. E hoje é completamente descentralizado. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 40 mil imóveis. Até agora eu quero saber por quê, né? Tenho estudado os números da Prefeitura e tem me assustado bastante. Você pega um serviço, por exemplo, a subprefeitura, são 32, tinha que ter todos os serviços juntos em um prédio só. A Prefeitura tem 40 mil prédios esparramados e ainda tem prédio que ela aluga para colocar várias subsecretarias. E o povo vai num lugar, mas depois tem que voltar no outro prédio por causa do CAD único, aí ela precisa de um benefício, ela não consegue achar num prédio. Então, a resposta para você, ao invés de colocar em home office um servidor público, a gente tem que pôr ele perto de casa, perto da casa das pessoas, e aumentar essas subprefeituras, diminuindo o custo, inclusive. Pré-candidato, um dos outros problemas ainda relacionado a essa questão do transporte é o nosso trânsito aqui em São Paulo, que às vezes a pessoa fica 2, 3 horas para poder se deslocar de um canto a outro. Se você estiver na Zona Leste e for para outro lugar, que esteja um pouco mais distante, você vai demorar 3 horas para chegar no seu trabalho.
Passa pelo seu plano de governo ou pela sua ideia também algo que possa minimizar o congestionamento monstro que a gente tem em São Paulo todas as manhãs, a exemplo da lotação no transporte público que a gente estava falando? A cidade de São Paulo não foi projetada para ter esse fluxo de carro aí, de 7 milhões de carros, né? São 12 milhões de pessoas. O governo do estado já tem investido bastante, né, junto com o governo federal, que eu acabei de ver que assinaram uma parceria para fazer mais linhas de metrô. O que a gente precisa é colocar uma linha expressa na Marginal Tietê. Nós, como povo, e a prefeitura, de novo, né, passa algumas coisas na mão do estado. Esse Rodoanel Norte, que não termina nunca, já gastou 5 bilhões nele. Nós precisamos de ter uma revolta para pôr pressão nisso, porque são 44 quilômetros de rodovia, que se desafogar aquilo ali, se liberar essa obra, os caminhões, né, os pesos pesados aí não vão passar na marginal e, consequentemente, não vão desviar para as principais vias da cidade. Acho que a CEAGESP, né, levar ela para a região norte de novo, porque trânsito de caminhão atrapalha absurdamente o centro de São Paulo, a região central, né? O que acontece? Se todo mundo entender que o trânsito se resolve com facilidade, com mais metrô, com mais ônibus, descentralização da economia. Quando eu falo descentralização, é o home office por conta de tecnologia. Perda de produtividade, incentivo para contratar mais, ou seja, a gente contrata mais gente, descentraliza esse movimento todo. Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo, inclusive essa é a grande vantagem de voar, você consegue achar áreas, né, onde você pode fazer isso. A grande ideia para desafogar o trânsito de São Paulo a gente criar 10 bolsões de estacionamento. Algumas áreas podem suportar de 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 vagas. Você imagina pessoas conectando nesses bolsões e a gente ligar isso por teleférico até a próxima estação. E criar um cinturão de teleférico para as comunidades, não a solução master de trânsito de São Paulo. Outra coisa, aumentar uma via, uma faixa ou duas, né? Eu já vi que tem engenharia para isso, dá para fazer, na marginal, para criar uma linha expressa de alta velocidade. Você imagina, cortar os caminhões ali que atrapalham o trânsito, isso é uma coisa para liberar o trânsito em São Paulo, copiar um modelo americano que não gasta dinheiro com infraestrutura, que é no vermelho, se der para passar, você tratar ele como um pare. Isso é uma das melhores soluções para a cidade de São Paulo. Então, via expressa, teleférico para mover entre as comunidades, são mais de 1.000 na cidade de São Paulo. Liberar esse rodoanel, aumentar a quantidade de ônibus, continuar nesse avanço, né, de linhas de metrô. Isso tudo vai desafogar o trânsito de São Paulo aí nos próximos 24 meses. Esse cinturão de teleféricos que está sendo previsto no seu pré-plano de governo, como que funcionaria na prática? Como seria essa ligação? Seria um tipo de sistema de transporte que poderia ser utilizado pelo bilhete único? Explica pra gente. Tem que integrar, né? Assim como tem a integração, você pode integrar, mas a ideia é promover a comunidade. Não é nem uma solução a priori de trânsito, só que se você tem um cinturão em volta das comunidades, né, indo e voltando e ligando em subestações, as pessoas da comunidade não pagam. A gente quer criar polos de gastronomia, hotelaria, fazer esse polo de empreendedorismo nessas principais comunidades, fazer com que as pessoas visitem as comunidades. São Paulo é muito forte com o turismo e as pessoas têm uma impressão, elas têm até medo de ir na comunidade. Eu vou falar por mim. É mais segura a comunidade que o centro de São Paulo. E aí, essa solução seria de locomover pessoas que moram ali. Eles já não têm urbanismo. Eu vi várias pessoas enfiadas dentro do esgoto e essas pessoas elas não são assistidas em absolutamente nada pelo poder público, zero. Então, a questão do cinturão não é uma ideia para mover o trânsito de São Paulo, é para ajudar o trânsito, mas principalmente para honrar as comunidades e fazer com que aquilo ali vire polo turístico. Porque aí o turista paga, as pessoas que não são moradores, através digital, né? As pessoas que são moradoras, elas conseguem se locomover de 16 a 22 km por hora, dependendo do tamanho do vagão, só que não para a hora nenhuma. É contínuo o trânsito. Ou seja, é um trânsito aéreo, sustentável, não faz barulho, não atrapalha em nada. La Paz já tem, Medellín já tem, em Balneário Camboriú tem. Infelizmente, o que tem no Rio de Janeiro é público e parece que tudo é público, ninguém dá conta de fazer. E aí você fala, então vai gastar quantos bilhões? Iniciativa privada, subsidiada para quem mora ali para movimentar turismo, gastronomia, hotelaria e empreendedorismo nesses lugares. Pablo,
Você tem um plano de governo escrito? Está sendo escrito. Está sendo ou você tem? Ninguém tem um plano de governo escrito. Ninguém tem? Está todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo. Nenhum candidato tem? Nem tem candidato, são pré-candidatos. O que é uma hipocrisia, né? Porque nós estamos fazendo campanha aqui, certo ou não? Não, a gente lógico, não, eu não estou, só se você. É uma hipocrisia. Não. Vamos falar, vamos fugir disso. Agora deixa eu fazer. Posso concluir a pergunta? Pode. Você não tem plano de governo escrito ainda, não? Não, então tudo que você está dizendo são coisas que você viu na cidade. Então, como é que nós vamos cobrar de você se você for prefeito, se eu vou pegar teu plano de governo e dizer, você não cumpriu o que está aqui no plano de governo? Vou pegar o plano de governo aqui, por exemplo, de presidente. Eu fui candidato a presidente e esse aqui tem um plano de governo, porque está pronto. Agora, nenhum outro candidato fez plano de governo, porque está na fase de fazer isso, né? Essas próximas semanas. Mas quando é que a população vai saber para poder escolher o prefeito? Pô? Então, vamos lá. O plano de governo chama SP50. A nossa intenção é levar São Paulo para 2050 antes de terminar 2030. Não, tudo bem, mas... Deixa eu terminar. Na prática... Não, na prática eu tenho a data, né? Tem a convenção. Conhece a convenção? Uma coisa é opinião e outra coisa é lei. Então vamos lá. Falar que está fazendo campanha é opinião. Eu não sei se você está fazendo, eu não estou. Eu estou me anunciando e provocando as pessoas para elas entenderem que tem algo diferente. Eu sou o único pré-candidato que tem tudo a perder para poder servir o povo. Então, assim... o projeto chama SP50 e é inspirado do que a China fez em relação ao Brasil de 1990 para cá. Como assim?